Bom dia. Todos me ouvem? É sempre com muito temor e tremor que a gente se coloca aqui nesse púlpito para trazer uma palavra para os irmãos. E hoje não podia ser diferente. E eu queria que os irmãos abrissem suas Bíblias em Mateus 5, no versículo 13. Amém ou misericórdia? Amém. O título da nossa palavra hoje é Somos a Bíblia que as pessoas à nossa volta leem. Eu gostaria de destacar em Mateus 5,13 que vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Jesus nos diz que temos que ser como sal. O sal, ele tem algumas propriedades. Principalmente os mais antigos, que não é o meu caso. Os mais antigos, eles relatam que na época que não tinham geladeiras, se conservavam os alimentos através da salmoura, através do sal. E principalmente as carnes. E hoje nós vemos aí, se você for analisar direitinho, temos o que? O charque, que é uma delícia, uma iguaria, né? Temos aí uma carne de sol, que é uma delícia também. E olha, falando em domingo, uma hora dessa, em carne de sol, né? A gente está até judiando dos irmãos. Mas na época que não se tinha geladeiras, as carnes e os alimentos eram mantidos através do sal. Conservava através do sal, principalmente as carnes. Algumas pessoas vão dizer que somos como sal, que nós preservamos as coisas. E o bom servo de Deus, ele é como sal. Ele preserva as pessoas da podridão que o mundo vem trazendo e arrastando dia a dia. As coisas de fora tentam apodrecer as pessoas. E nós, como os bons servos de Cristo, nós temos que preservá-las. Principalmente as pessoas que se chegam até nós. Você tem preservado as pessoas que chegam até você, ou você tem apodrecido elas? Dentre algumas características do sal, o sal também serve como tempero. Não adianta uma picanhazinha bem suculenta se ela estiver insossa, se ela estiver sem sal. Não vai adiantar. Vai ser apenas só mais uma carne, sem sabor nenhum. O sal como tempero é para trazer mesmo mais graça à vida das pessoas. A vida tem sido mesmo uma eterna sem graceza. Trabalho, dia a dia, afazeres. Nós temos todas essas tarefas diárias. Mas Jesus pode trazer um senso de propósito a nós, como o sal da terra. Precisamos derramar essa visão sobre as vidas das pessoas. O sal tempera. Você pega um ambiente sem graça e que apenas com a sua presença muda. Você muda o lugar com a sua presença quando você chega? Você é o sal da terra, certo? Quando você chega num ambiente, você não tem que trazer mais graça para o ambiente, resplandecer o Jesus que nós cremos para as pessoas. Além da propriedade de conservar e temperar, o sal também traz o quê? Traz o quê? Já está no tempero. E sede. As pessoas que se chegam até a você saem com mais sede de Jesus ou não? As pessoas que se chegam até você, experimentam caminhar com você, saem com mais sede de conhecer esse Jesus ou não? Quem experimenta caminhar com você, uma milha que seja, tem que sair de perto de você com mais vontade de conhecer Jesus do que antes. O que as pessoas têm recebido de você? Durante algum tempo, o pessoal recebia de mim coice. Recebia de mim bruteza, ignorância. Mas eu tenho
caminhado dia a dia e crescido nem que for 1 milímetro a cada dia. Pergunta: as pessoas têm recebido de você o quê? Você tem sido como um masterchef na vida dessas pessoas? Temperando a vida dessas pessoas com porções dobradas do amor de Deus? Com compaixão, com respeito, com empatia, com ações de serviço? Você tem se colocado à disposição dessas pessoas? Tem? Aqui nós temos excelentes mestres na culinária. Pastor Wesley, Pastor Daniel. Brincadeira, gente, foi só para descontrair. Muitos mestres na culinária e também muitos mestres na palavra. Pessoas que estão dispostas a caminhar 1 milha a mais com a gente, pessoas que estão dispostas a nos ensinar cada vez mais, pessoas que estão dispostas a se sacrificar por você, como muitos. Pessoas essas que se colocam na brecha por nós. Ou você tem sido aquela pessoa sem graça, sem sabor, que as pessoas não sentem Jesus na sua vida, um sal insípido. Quantos de vocês já tiveram a experiência de parar num drive-thru, pedir um lanche? O drive-thru é de uma marca famosa. Você para, pede um lanche. Quando você está longe demais, que você vai abrir o lanche está todo errado. O lanche está ruim. Quando você vai comer, está sem sabor. Não vou falar um palavrão, mas está uma carniça. Quantas vezes nós temos sido esse drive-thru piorado? Quantas vezes? O que as pessoas recebem quando estão conversando com você? O que as pessoas recebem quando conversam com você? Quando Jesus diz que somos o sal da terra, quem experimentar caminhar com você tem que sair com mais sede de Jesus do que quando chegou. É isso que as pessoas têm recebido e sentido? Ou a sua postura remete ao contrário do que você prega? Sua postura fala muito mais do que muitas palavras, fala muito mais do que pregações, fala muito mais do que qualquer coisa que você possa falar. Exemplo mais típico é na época do imposto de renda. O que o Estado faz com você pode até ser imoral, mas não é ilegal. Mas o que você faz contra ele é ilegal. O que ele faz é imoral, mas o que você faz é ilegal, se você estiver fazendo. E se você estiver fazendo, irmão, repense, viu? Porque numa dessas você pode até ser preso. Vocês dão um excelente testemunho ou não? Em uma das pregações do pastor Wesley, ele falou sobre a parábola do fariseu e do publicano. Está lá em Lucas 18:10. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e outro publicano. Gente, o caminho para a vida eterna é morro acima. É morro acima. É cansativo, é ralado, requer esforço. E nós precisamos desse esforço. Nós precisamos nos esforçar. Porque o reino de Deus nos requer alguns sacrifícios. Que no início a gente não entende, mas depois a gente passa a entender. Um dia desse eu estava aqui na igreja, de cabeça baixa ali no canto, e o pastor Daniel chegou para mim e falou assim: meu filho, Narciso, o que está acontecendo? Eu falei assim: nada, pastor, porque hoje eu estou como morro acima. Hoje eu não queria vir, mas eu vim mesmo que fosse na marra. Porque nem todo dia você está satisfeito, nem todo dia você quer, nem todo dia você está querendo vir. Mas é morro acima. É morro acima. Quantos de vocês não já acordaram de manhã e falaram assim: cara, como é que eu vou fazer? Eu vou trabalhar para quê, moço? É morro acima. Ou então, quando o irmãozinho te liga na madrugada, precisando de um auxílio, aí você está quentinho na sua caminho e fala assim: meu irmão, agora é morro acima. Eu fico imaginando o meu pastor reagindo quando eu ligava para ele, precisando de alguma coisa. Eu penso assim: cara, de novo? Meu Deus do céu. Brincadeira, gente, o pastor não vai falar isso, né? Conhecendo o pastor, que a gente conhece. Mas quantas vezes você pensou: cara, de novo? Meu irmão, de novo? De novo.
Também fico imaginando se quem te conduziu a Jesus pensasse também dessa forma, quisesse ter largado a sua mão, onde é que você estaria agora? E muitas das vezes a gente esquece que alguém fez isso pela gente e não estende a mão para o nosso irmão que está do lado. Às vezes não precisa dar nada, só precisa emprestar os seus ouvidos para ouvir o que ele precisa falar. Eu dava? Não. Dou? Não. Darei. Acho que eu nunca vou deixar de dar trabalho para o meu pastor. Tadinho, tadinho. Tadinho. Eu vou te falar. Não só o nosso pastor, como os nossos líderes, porque eu sou uma obra em andamento. Eu acho que o dia que eu estiver pronto, Jesus escolhe. Eu acredito que é assim com todo mundo, né? Mas não pense que você que é uma obra em andamento, que você não pode ser utilizado. Você pode. Como eu falei no início do texto, nós somos a Bíblia que as pessoas à nossa volta leem. E você pode ser usado como uma ferramenta na mão do Senhor. Ao longo das nossas vidas, os nossos pais nos dão ferramentas para cada situação. Isso é uma analogia de mecânico, né? O mecânico não, e o homem. Quantos aqui gostam de ferramenta, além de mim? Ferramenta é bom demais, filho. Até a irmãzinha gosta de ferramenta. Ao longo da nossa vida, os nossos pais vão nos dando ferramentas, instruções, como utilizar cada tipo de ferramenta para cada situação. Principalmente nós, pais cristãos. Ao longo da nossa vida, a gente vai dando ferramenta para os nossos filhos, que vão colocando nas caixinhas de ferramenta dele, que lá na frente, quando ele se deparar com tal situação, ele fala assim, peraí, meu pai me ensinou, aí abre a caixinha de ferramenta dele. Meu pai ensinou que para tal situação eu uso tal ferramenta. E você utilizar a ferramenta adequada para o tipo de serviço que você vai fazer, além de ser mais rápido, é menos cansativo. Vamos supor que a gente vai retirar essa parede daqui. A gente não vai retirar, porque senão vai cair lá do outro lado, né? Mas vamos aqui, retirar essa parede daqui. Se eu vier com um martelo pequeno, eu vou conseguir derrubar essa parede? Vou. Vai demorar, vai ser cansativo. Olha a caixa de ferramenta aí. Vai demorar, vai ser cansativo, vou encher minha mão de calo, vou gastar tempo, vou até a exaustão, certo? Mas se eu vier com uma marretona de 10 quilos, se eu vier com uma britadeira, se eu vier com uma bobcat, não é mais rápido e mais fácil? Então, ao longo das nossas vidas, os nossos pais nos dão ferramentas para cada situação que iremos enfrentar ao longo da vida. Aqui na igreja não seria diferente. Cada palavra, cada ensinamento coloca mais uma ferramenta em nossa caixa. E para o nosso pastor, cada um de nós é uma ferramenta na caixa maior que Deus confiou a ele. Você é uma ferramenta que Deus vai usar. Deus não está te dando ferramentas para enfeite. Você não é um enfeite aqui na igreja. Você não é uma peça da igreja. Você não é um banco. Você não é um manequim sentado no banco, na cadeira. É uma preparação constante para que sejam utilizadas nos nossos relacionamentos em prol do propósito que Deus tem para cada um. Isso que eu acabei de falar é a ladeira acima. A ladeira acima, o dia que é mais difícil para você fazer as coisas. Mas o caminho que leva à perdição, que leva ao inferno, é fácil demais, é só largar as rédeas. Os mais antigos aqui vão lembrar dos carrinhos de rolemã, certo? Certo, né? É. Como é que a gente andava nos carrinhos de rolemã? Ia para a ladeira, subia no carrinho e descia voado. Como ia parar? Só Deus sabe. E alguns aqui colecionam cicatrizes, se colecionam uns ossinhos quebrados, colecionam uns gesso cheio de assinatura dos colegas. Mas a vida é dessa forma. O caminho que leva à perdição é ladeira abaixo. É você subir no carrinho de rolemã sem freio e descer a ladeira. Facinho. Fácil, fácil, fácil. Não precisa de muita coisa, não precisa de muito trabalho. É só deixar de
fazer o que tem que ser feito. É fácil. Basta somente semear para a nossa carne, realizando os nossos desejos e vontades, deixando de cumprir o que nos foi proposto. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Acho que a maioria que fez Casados para Sempre sabe. Não existe colheita neutra. Aquilo que você plantar, com certeza você vai colher. E é fato. Se você semeia para a sua carne, você colherá corrupção. Se você semeia para o seu espírito, vai colher vida eterna. Mas a opção é sua. E volto a afirmar. A opção da semeadura é sua, mas a colheita é certa. É independente. E nesse rumo da semeadura, eu gostaria de perguntar uma coisa para vocês. Como vocês têm agido com as pessoas que te ofendem, as pessoas que te tratam de forma que não seria certa? Às vezes que eu tenho vontade de falar e agir da mesma forma com que me tratam, eu penso o que Jesus faria nessa situação. No trânsito, o cara passa xingando, gritando, esbravejando, você vai fazer o quê? Xingar, gritar, esbravejar? Se você responder na mesma altura, o que vai acontecer? No mínimo, uma briga. Um acidente. E sabe o que é o pior? Eu não sei quem foi que... acho que não vou conseguir lembrar quem foi que contou essa história aqui. Os dois irmãos brigaram no trânsito e tal, aquele negócio todo. Daqui a pouco, um descobriu que o outro era crente. Ô, irmão, Pai do Senhor, também sou irmão. Eu assim, gente, pelo amor de Deus. É até uma piada, uma anedota, mas pensa se isso nunca aconteceu com vocês. As ações das outras pessoas não podem definir como devemos agir. Você é um conjunto de reação e ação de outras pessoas. As atitudes dela não determinam quem você é e o que você faz. Porque se determinar, está errado. Nós somos o quê? Templo do Espírito Santo. E temos que agir como tal. Você é um espelho de Cristo na vida de outras pessoas. Elas fazem o que querem com você, você reage conforme Deus quer, ou você reage de forma intempestiva, de forma bruta, de forma ignorante? Como temos agido? Como temos conduzido nossas vidas? Como diz a canção, nova criatura sou, o velho homem já morreu. Morreu? Certeza? Porque tem dias que dá vontade de pegar pelo pescoço e apertar até não dá mais, até parar de respirar, mas não pode. Porque eu sou nova criatura. Eu tenho que agir como Jesus agia. Rola a ofensa, rola a calúnia, rola a difamação. Mas se toda ofensa, difama e calúnia que falam com você é mentira, então você está no caminho certo. Porque você só tem isso para te acusar. Agora, se o que eles falam é verdade, está na hora de rever seus conceitos. Você é o espelho, nós somos o espelho que reflete a imagem do Senhor, como diz a canção. Nós somos o espelho que reflete a imagem do Senhor. Nos ambientes que você chega, você tem sido termômetro ou termostato? Termômetro ou termostato? Aí você vai me perguntar assim, o que é um termômetro? E para que serve um termômetro? O termômetro ele serve para medir a temperatura. E o termostato ele dita a temperatura em que o ambiente vai estar. Se você é um termômetro, quando você chega nos ambientes, você se envolve, se aclimata com o ambiente, participa das conversas, piadas, brincadeiras que não dão um bom testemunho. Você é um termômetro. Você chega, entra nas piadinhas, conversas paralelas, conversas que não agradam, que não
produzem nada, ou você é um termostato que quando chega o ambiente muda. Você dita o clima da sala, você dita o clima do ambiente. Você chega e as pessoas já sabem que você não gosta desse tipo de assunto e você não participa dessas ações. Você é um termômetro ou você é um termostato? Quando você chega, o pessoal já vê você chegando e diz, ixi, não começa com essa brincadeira não, que fulano não gosta. Muda o assunto porque já vai rolar uma apagação de sapo para a gente aí. Eu não estou falando para você ser aquele crente chato, aquele cara chato que azeda tudo, mas você tem que ter posicionamento, você tem que ter... Nós, não vou falar você não, vou falar assim, nós temos que ter esse tipo de postura de ser um termostato nos ambientes. Ou você é um agente secreto do serviço celestial, um 007, que não se posiciona, que se aclimata, que fica tudo na tranquilidade. Você tem agido como luz ou como trevas? Você tem agido como um agente de Deus ou um agente do inimigo? Mas para você agir como um agente celestial, não mais secreto, mas um agente ativo, você tem que se alimentar. E se alimentar de quê? Da palavra. Pergunta que eu faço aos senhores e senhoras. Você se alimenta apenas uma vez por semana? Não? Nós não nos alimentamos uma vez por semana porque o nosso corpo vai precisar de nutrientes. Então, por que você acha que seu espírito vai se alimentar pelo menos só uma vez por semana vindo para a igreja? Se alimentar uma vez por semana, o seu corpo vai apresentar algum defeito, vai apresentar algumas coisas. Ele não vai se sustentar sem alimento. E o espírito, do mesmo jeito, ele não vai se sustentar sem você alimentá-lo com a palavra. Então, não vai adiantar você vir para a igreja só no domingo e orar, e ler a Bíblia, e chorar, e se derramar. Não vai adiantar você fazer só isso no domingo. A busca da palavra e a oração e a leitura é diariamente. Orar sem cessar. Buscar enquanto se pode achar. Não adianta buscar só no domingo. Aqui você é uma pessoa, aqui nós somos uma pessoa no domingo e na segunda-feira, quer dizer, segunda-feira não, na hora que você sai da igreja, você trocou o chip. Tira o chip de crente, põe o chip do mundo e vai pro... horror. É doído. Eu fico imaginando que pessoas não, vou falar por pessoas, vou falar por mim. Eu fico imaginando que se a gente fizesse uma exemplificação de toda vez que nós fazemos alguma coisa errada, a gente arrastando a cara do nosso pastor no chão, já pensou? Misericórdia. Já pararam para pensar sobre isso? Se toda vez que tu faz um negócio errado assim, a cara do pastor fosse no chão, tadinho, meu pastor já era. E aí eu afirmo mais uma vez, nós somos a ferramenta numa caixa maior de ferramentas que Deus vai nos usar. Então você só lê a Bíblia e ora quando está na igreja? Como ter uma vida de comunhão com Deus se você não tem intimidade com Ele? Quando investimos tempo na leitura, oração e consagração, ficamos cada vez mais íntimos e sensíveis à voz do Senhor. Mais íntimos e sensíveis à voz do Senhor. Porque na maioria das vezes, quando você vai tomar uma atitude que pode gerar um ônus financeiro ou um ônus pessoal, eu vou perguntar aqui mas é uma pergunta retórica. Quantas vezes você ouviu a voz de Deus assim,
não faz. Não faça. E você, tão duro e insensível, isso é coisa da minha cabeça. Vou fazer porque vai dar certo. Aí vai lá e faz. Você fez um negócio tão idiota. E no final das contas o prejuízo financeiro não é só para você, é para toda a sua família. Mais uma vez eu volto a falar. Eu sempre faço as palavras primeiro para mim. Ela tem que falar comigo primeiro. Para depois eu querer passar para alguém. Na Bíblia, a palavra consagração significa separação que se faz das coisas impuras, especialmente qualquer coisa que possa contaminar o nosso relacionamento. Aqueles que pertencem a esse mundo estão consagrados a ele, porque vivem apenas para as coisas deste mundo, coisas palpáveis, comer, beber, trabalhar, pagar boleto, comprar carro, comprar casa, por aí vai. E aqueles que são consagrados a Deus vivem neste mundo, mas respiram as coisas de Deus. Leitura da palavra, oração, celebração, célula, casados, homem ao máximo, mulher única, homem feito homem, grupo de homens, grupo de mulheres. A gente vive para essas coisas. Porque, aí eu volto a afirmar mais uma vez, porque alguém uma vez se colocou na brecha e pegou na sua mão e te conduziu até o Senhor. Eu fico imaginando se o pastor Elton tivesse investido mais uma vez, né? Quem não me conhece, gente, quem me conduziu até aqui foi o pastor Elton, que me trouxe. Mas, e que nem eu falo sempre, eu agradeço muito a Deus os 3 sims que eu dei na minha vida. E esses 3 sims mudaram a minha vida, né, Tati? O primeiro foi para aquela mulher ali. Que eu vou lhe falar, porque se eu fosse uma moça, eu não namoraria comigo. E ela viu coisa que ninguém viu. Gente, lembra que eu falei antes que eu dava trabalho? Eu dou trabalho, eu ainda vou dar trabalho. Você imagina no início, moça. Jesus. Já estudou comigo no 2º grau. E eu vou lhe falar, era o capeta em figura de gente. Eu era o cão, gente. Primeiro, essa mulher me deu um voto de confiança. O meu primeiro sim foi para ela. O segundo sim foi para um grupo de casados para sempre, na casa do pastor Elton e pastora Kelly. Que me levou ao terceiro sim, que foi para Jesus. E eu volto a afirmar mais uma vez, eu não sou uma obra completa, mas eu estou em obra. Eu estou em obra. E graças a Deus que um dia eu cheguei aqui. E hoje eu estou aqui. Porque o meu sogro mesmo falou para mim o seguinte, olha, Tati, falou para Tati, você tem certeza? Aí a Tati, tenho, pai, tenho. Aí, ó, tenho, pai. Porque vocês só têm 3 destinos. Ou vai morrer pelo alcoolismo, ou vão matar na rua, ou vai ser preso. Imagina o pai falar isso para uma filha. Meu Deus. 3 opções. Essas 3 opções. E ela mesmo assim ainda falou assim, não, pai, eu quero. Graças a Deus que ele estava errado. Mas, lembra que eu falei? Que eu dava trabalho? Eu dei muito trabalho. Eu comi muito pão de queijo na casa do pastor Daniel. Muito pão de queijo. Mas vamos lá, gente. Um cristão consagrado a Deus é como um pedaço de carne conservada pelo sal. O exterior quer contaminá-lo,
mas ela permanece separada e isolada. Sejamos esse sal. Sejamos essa pessoa que conduz as outras pessoas para a salvação e para a vida eterna. Sejamos essas pessoas. Vamos arregaçar as mangas, porque a seara é grande e poucos são os ceifeiros. A luta é grande, mas poucos são quem se dispõe a trabalhar. A Tati mesmo falou um pouco no louvor, para estarmos mesmo ombreando essa labuta. Para estarmos realmente se disponibilizando para ser usado. Nós temos que pensar nisso, porque as coisas desse mundo já as do maligno, as de Deus não. Você quer ter uma vida eterna? Eu acredito que você quer, como eu quero. Quando chegar lá, eu quero ver todos que estão ao meu redor em volta. Mas para essas pessoas estarem lá, eu tenho que ser o sal. Eu tenho que preservá-los, eu tenho que conservá-los, eu tenho que trazê-los, eu tenho que conduzi-los, porque um dia alguém conduziu você até aqui. Alguém conduziu você até esse momento. Alguém pelejou por você no início. E para encerrarmos, Gálatas 6, a partir do 7. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, senão desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Nós temos semeado na vida das pessoas que se chegam até você, até nós? Temos? Temos semeado? Semente do bonal de Deus ou de Satanás? Que tipo de semente nós temos semeado na vida dos nossos irmãos? Sementes boas? Mais uma vez eu volto a afirmar, não existe colheita neutra. Você vai semear para a bênção ou para a maldição? Temos feito a diferença onde estamos inseridos? Temos sido ferramentas importantes na caixa de ferramentas do nosso Senhor? Temos agido ou reagido como o Senhor espera que hajamos? E nesse tópico eu gostaria de fazer uma breve explanação, porque os que me conhecem sabem que eu sou meio colérico, meio sanguíneo e meio, né? Gente, eu tenho melhorado muito. Quer dizer, na realidade eu tenho melhorado bastante. Mas como nós temos agido? Às vezes pode até parecer uma pergunta simples, mas ela carrega muita ênfase, né? Como temos agido? Se você tem reagido bem, a resposta está certa. Se você tem reagido mal, ainda bem que dá tempo. Porque Jesus disse que somos o sal da terra.
Concordam? Amém? Nós somos a Bíblia que muitas pessoas leem à nossa volta. Nós somos a Bíblia que as pessoas leem à nossa volta. E precisamos usar a nossa autoridade que Deus nos deu para sermos exemplos bons para essas pessoas. Quem diria que eu seria exemplo para alguém? Quem me conheceu antes? Quem me conhece hoje? Não sou a melhor pessoa, mas eu busco ser melhor do que ontem. Amém? Gente, eu acredito que era só isso que eu tinha que falar para vocês hoje, nessa manhã. Anjos te louvam, os anciãos se prostram.